Olá, sejam bem-vindos ao Desmistificando FDICs. Hoje entrevistando aqui o David Kim, gestor, sócio fundador aqui da More Invest, está aqui com a gente desde 2012. David, eu queria passar aqui para as próximas perguntas, que é basicamente entender um pouco quais são, como é que funciona a garantia desses FDICs, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui que o FDIC Agro tem um problema de crédito. Em outras palavras, o FDIC Agro emprestou dinheiro para um produtor e não está recebendo. Quais são as etapas e como é que ele consegue ter esse dinheiro de volta e como é que você, investidor, se sente mais confortável com o veículo que a gente está aplicando? David, explica para a gente um pouco como é que funciona a estrutura de um FDIC em termos da garantia. Existem cotas mais arriscadas e menos arriscadas dentro do FDIC. Isso traz uma segurança para o investidor em geral, a não ser que o investidor queira correr mais risco, mas aí é sabido que ele está correndo mais risco. Explica um pouco essa relação, né? Como é que é essa estrutura? Claro, quando a gente está falando de FDIC, por ser um produto estruturado, você tem diferença de cotas. A primeira cota é a cota sênior. Essa cota é a cota que tem maior proteção. Por que eu falo que tem maior proteção? No caso de uma inadimplência, essa cota vai ser a última a ser afetada, né? Por outro lado, você tem a cota subordinada. Subordinada é aquela que fica subordinada a sênior. Dentro da subordinada, você tem a mezanino e a cota subordinada júnior, né? Então, você tem a sênior aqui em cima, a mezanino aqui embaixo e a júnior aqui bem embaixo. Então, tem cota sênior, mezanino e júnior. Exatamente. Júnior mais arriscada, mezanino do meio e a sênior é a menos arriscada, que é onde normalmente as pessoas têm acesso. Exato. Uma pessoa física, eles devem estar se perguntando como é que eu aloco, como é que eu sei em qual cota eu estou entrando. Cota mezanino normalmente é a que é distribuída para o público, investidor em geral, plataformas e coisas do gênero, se conseguir, né? Porque eu sei que é um mercado bem nichado, bem restrito para a pessoa física, ele não é tão diluído. Exatamente. Então, os FDICs hoje, pela regulação que é a CVM 356, são investimentos destinados ao público qualificado, né? Então, o investidor em geral, ele não tem acesso ao FDIC diretamente. Esse é o ponto 1. Ponto 2, grande parte das ofertas de cotas, elas são destinadas ao público profissional, né? Pela instrução da CVM também, o público profissional é aquele que tem ou a certificação, reconhecido ali pela CVM, né? Então você tem diversas certificações ali do mercado financeiro que uma vez adquirido, você é considerado investidor profissional, ou mediante investimentos acima de 10 milhões de reais. Tá? Perfeito. Aí você eventualmente poderia ter acesso à cota mezanino, que rende mais, obviamente, do que a cota sênior, por uma questão de risco. E por último, a cota júnior. Mas o meu entendimento é que a cota júnior, o acesso à cota júnior, ela se dá basicamente aos donos do FDIC, que são as pessoas que estão no front ali da originação de crédito, e é quem tem que garantir essa perda ou ter o bônus do ganho quando a operação dá certo. Você está certo mesmo. A cota sênior e mezanino, ela é destinada ao público qualificado ou profissional, né, que eu já comentei, mas a cota júnior é uma cota bem restrita, porque é a cota de maior risco e geralmente a cota que tem a maior alavancagem, né? Então, o retorno da cota júnior, ela é bastante alto, né? Substancialmente maior do que a cota sênior e a cota mezanino. E por conta disso, quem compra a cota subordinada júnior geralmente são os donos de quem originam a operação. Perfeito. É quem tá à frente do negócio e tem que garantir que aquele crédito que ele está originando faz sentido. É alinhamento de interesse e alinhamento de risco. Legal. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar, muita gente pergunta sobre a liquidez do fundo. Pô, Fábio, se eu alocar num FDIC direto,
como é que é a liquidez? Como é que funciona essa divisão dos FDICs? Vamos lá, né? Voltar também de novo para a regulação. Quando você olha dentro da indústria de FDIC, pela CVM 356, você tem os FDICs que são fechados e os FDICs que são abertos. Os FDICs abertos, você pode aplicar e resgatar de acordo com a regra que está constando ali no regulamento, né? E os FDICs abertos geralmente compram lastros que o prazo dele é curto, né? Ou seja, eles financiam um FDIC aberto de 30 dias, ou seja, um FDIC aberto que te paga em 30 dias de volta, ele vai casar esse ativo com o passivo, ou seja, ele vai emprestar até 30 dias o dinheiro para outras pessoas. É isso? Exatamente. Então, o FDIC aberto, no caso muito cedente, muito sacado, o prazo médio ali da carteira de recebíveis roda ao redor dos 35, 45 dias ali, né? Então, é um prazo muito curto. E perante a CVM ali, né, também pela 356, o FDIC aberto, uma vez resgatado, ele paga o resgate em até 29 dias. É até 29 dias. Até 29 dias. Ou seja, se você pedir o resgate hoje de um FDIC aberto, talvez ele possa te pagar amanhã, se ele tiver disponibilidade de caixa. Exatamente. Então, essa é uma diferença muito importante da indústria de FDIC comparado à indústria dos fundos 555, né, multimercados, ações, renda fixa, onde você tem uma liquidez que é alta, né, porque você tem o recurso resgatado, pode ser pago até em 29 dias. E só para terminar também, falar dos FDICs fechados, por que existem FDICs fechados na indústria, né? Para você ter esse casamento de carteira com o seu passivo, porque às vezes sua carteira ali é uma carteira de longo prazo, né? Então, no exemplo ali do crédito consignado, é uma dívida que tem um prazo ali de 3, 4, 5 anos, né? Então, como é que você pode ter uma carteira ali de 4, 5 anos e um passivo de curtíssimo prazo, né? Então, aí você tem um problema de estrutura, né? Então, nesse caso, do crédito longo, de prazo longo, você tem que estruturar num FDIC fechado. Ou seja, eu FDIC, pego o dinheiro dos meus investidores por 5 anos, por exemplo, empresto para o David por 5 anos, conforme você for me pagando, que está definido em contrato, então, a partir do 3º ano você vai me pagar as amortizações de principal e juros mensal, eu vou repassar isso depois para o meu investidor, casando os fluxos de recebimento e pagamento. Lembrando, o risco continua basicamente o mesmo, que é a parte do crédito em si. É interessante, se eu quiser sair antes, comprei um FDIC fechado de 5 anos, passou 1 ano, eu tive uma emergência, preciso liquidar essa operação. Eu consigo achar um comprador para a minha posição? Perfeito. E aí você vai ter que tentar vender a sua cota do fundo, do FDIC, no mercado secundário, né? O que seria o mercado secundário? Você tem ali, através da sua corretora, diversas ofertas de compra e venda ali dos ativos, né? E você vai ter que aceitar ou não aquele preço para você vender antes do prazo. Então, você pode conseguir um preço com ágio ou com deságio, né? O natural é quem está com pressa para vender, paga um prêmio, deixando o prêmio na mesa. Paga um prêmio. Então, um exemplo, você tem um FDIC de consignado, por exemplo, quer sair da tua posição porque você teve algum problema, precisa de liquidez, e você quer que alguém compre a sua cota. É factível que vocês liguem para a MOR, por exemplo, para ver se a gente tem interesse em comprar. É óbvio que não é tão simples assim, mas esse é o primeiro passo. O segundo passo aí seria entender qual é o FDIC, se ele passaria pelo nosso processo de análise, compliance, e daí por diante. E aí, finalmente, a gente faria uma proposta para dar essa liquidez. Perfeito. E um outro ponto importante que eu gosto de mencionar quando a gente fala de liquidez é sobre a diversidade nos nossos fundos, tanto de lastro como também de estrutura, né? Então, os nossos fundos são D30, D60, D90, D180, mas o mix entre FDICs abertos e FDICs fechados em cada uma dessas carteiras aqui dos fundos
são bastante distintas, né? Então, para fundos que têm um prazo menor, a composição de FDICs abertos é maior. Tem que casar o nosso ativo e o passivo também dentro do fundo. E os nossos fundos têm uma liquidez bastante alta, né? Legal. Então, esse risco de liquidez dentro dos nossos fundos, ele é muito baixo, porque a gente tem esse controle, tanto da área de risco quanto da área de gestão, para sempre manter uma liquidez bastante alta nos portfólios. O risco de liquidez, que o David está explicando, eu tenho um fundo que tem 100 milhões de patrimônio, de repente todo mundo resolve sacar e eu preciso pagar esse dinheiro para vocês. Então eu preciso pedir resgate nos FDICs, para eles me pagarem e eu conseguir devolver esse dinheiro. É um ponto importante para deixar super claro, que a Morinvest não tem FDIC próprio, então a nossa função aqui é muito mais de xerife, no sentido de analisar e entender se existem oportunidades ou não no mercado, e está sempre alinhado com o meu investidor, que no caso são vocês, cotistas dos nossos fundos de crédito. Então o nosso fundo de crédito faz toda essa análise desses FDICs, o David acompanha isso aqui semanalmente, eu sento ao lado, tenho o prazer de ver ele fazendo as ligações e perguntas e calls. É um trabalho bem detalhista. Para terminar aqui do meu lado, o FDIC tem algumas coisas para resumir, né? Eu acho que é um produto excelente para o atual momento que a gente está vivendo, de alta de CDI. Então, esses produtos acompanham a alta do CDI sem aquele problema que muita gente viu da história da marcação de mercado que aconteceu no ano passado, no ano retrasado, com os fundos de renda fixa. Atenção, porque está tendo uma questão agora com os fundos, com os FDICs fechados, que eventualmente vão sofrer um pouco mais com relação à marcação a mercado. A previsibilidade de rentabilidade, né, são fundos que, se vocês pegarem as lâminas dos nossos fundos, vocês vão ver que eles têm uma volatilidade, uma oscilação muito baixa. Existe a diversificação dos créditos, estrutura de proteção para os investidores com as cotas sênior, mezanino e júnior, muito bem estabelecidas e modéstia à parte, mas no nosso caso aqui, os FDICs que a gente aloca, existe uma proteção ponderada aí acima de 40%, bem alta. Óbvio que isso pode mudar, mas hoje isso é reflexo do trabalho do David, que vai atrás desses FDICs e viaja pelo Brasil inteiro para conhecer gente nova e produto novo, para trazer isso aqui para vocês. David, eu não sei se você tem alguma consideração final. Só para concluir também, então, o FDIC hoje é um produto que oferece rentabilidade. Você tem hoje na média das cotas uma rentabilidade CDI mais 4, 4,5. Você tem segurança, né, que é responsável explicada ali pela subordinação, onde hoje a gente tem 2 produtos que só compram cota sênior de FDIC e outros 2 produtos que compram sênior e mezanino. A gente não entra na cota júnior ali dos FDICs. E você também tem a parte ali da liquidez, né, que a gente comentou, que são produtos abertos, né, são fundos abertos, que uma vez solicitado resgate, a gente paga de acordo com o regulamento do fundo, né? Então, apesar dos fundos serem abertos, a gente tem bastante liquidez nos ativos que a gente compra, né? Então, é essa tranquilidade que a gente quer passar ali para o nosso cotista, né, que você pode ter hoje um produto com retorno, com segurança e com liquidez. Legal. Para acessar o material, não esqueçam de acessar o nosso site www.morinvest.com.br. Dúvidas, podem mandar pelo e-mail ri@morinvest.com.br. Não esqueça de nos seguir também no YouTube, Instagram, LinkedIn e redes sociais em geral. Turma, espero que vocês tenham gostado do Desmistificando FDICs. Aguardem a próxima. Obrigado e até mais.